Oi pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje vamos entender como o movimento do corpo pode transformar a mente e a vida. Vamos mergulhar na disciplina do treino e descobrir como ela nos torna pessoas mais resilientes, conscientes e preparadas para os desafios do dia a dia. Recebemos o vereador Marcão da Academia, que vai compartilhar suas experiências no esporte e como ele vem implementando projetos e iniciativas na cidade, pensando numa população mais saudável e ativa. Com vasta experiência na formação de atletas, Alexandre Beig vai compartilhar conhecimentos que transformam vidas e promovem a saúde. No Desafio Inspiração, Ronilson Santiago, educador físico e técnico da equipe joseense de greco-romano, traz dicas valiosas para superar limites através do esporte. E ainda, a arte-terapia que pode auxiliar no equilíbrio emocional e na expressão interior. Nosso artista misterioso mostra como a delicadeza no toque com os pincéis pode tratar sentimentos profundos. Quanta coisa boa, não é mesmo, gente? Então vamos nessa que o programa Inspiração começa agora. Falar sobre atividade física, esportes e como a disciplina no treinamento pode transformar as pessoas é um tema que tem tudo a ver com o entrevistado de hoje. Em seu terceiro mandato, Marcão da Academia tem sólida experiência no segmento e traz para a política um olhar diferenciado sobre a importância do esporte e a atividade física no desenvolvimento saudável e humano da população. Seja muito bem-vindo, vereador Marcão. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Pri, a todo o pessoal do Inspiração, a gente fica muito contente, uma honra para a gente estar aqui presente com vocês. Não poderia ser diferente falar hoje de um tema sobre atividade física com uma pessoa que é tão referência e tem essa experiência toda para trocar com a gente. Eu conheço o Marcão da época da faculdade. Isso. E queria que você contasse um pouquinho, antes da gente falar sobre a sua atuação, como que você entrou na política? Eu tenho o meu grande herói aí, o meu incentivador, meu idealizador de todos os nossos planos, projetos, né, em prol da população de São José, que é meu pai, né? Uhum. Meu pai é professor Ney Rodrigues, professor de educação física, foi meu grande incentivador, me mostrou a importância da política, né? E a gente sempre foi, lá com a minha academia, a gente sempre foi uma pessoa que queria ajudar as próximas, né? Em várias situações, em projetos sociais, em projetos de atividade física, né? Entendendo o quanto isso ia ajudar na saúde, na qualidade de vida da população. E a partir daí, meu pai chegou para mim e falou assim: pô, Marco, por que você não entra na política, né? E a minha ideia foi assim: poxa, pai, eu sempre fui atleta, representei a cidade, estamos aqui na academia, por que a política, né? E meu pai já tinha sido primeiro suplente de deputado federal na Constituinte 86, né? Na época era o PDC, Partido Democrata Cristão, e eu desde a infância eu tenho visto meu pai, né? Via meu pai lá trabalhando, sempre ajudando, mas assim, eu sempre fui voltado mais para o lado do esporte. E nessa ele virou para mim e falou assim: vai que eu vou junto com você, meu filho, eu acredito em você. Por quê, pai? Ele falou: Marco, você ajuda muitas pessoas, eu vejo o seu caráter, eu vejo o quanto você tem isso no teu coração, mas você vai ver que na política, meu filho, de repente em um projeto que você faça, você ajuda milhares de pessoas. Foi ali que eu fiquei pensando: nossa, isso é verdade? Isso acontece? Será que é isso mesmo? E foi ali que começou a me despertar a vontade de poder ajudar o próximo mais e mais e ter essa condição, ter a ferramenta, né? A política, ela acaba, o poder público, o seu cargo, acaba sendo uma ferramenta que você tem de ajudar mais ainda, essa possibilidade. Então, a partir dali, meu pai foi junto comigo, porém foram 4 eleições para a gente ser eleito, né? Passei por 3 eleições com ele, muitas vezes a gente desencantava, desacreditava, não achava que isso seria realmente para a gente, né? Porque a gente vai numa linha muito de tentar ajudar o próximo, mas a gente sabe que numa campanha eleitoral, na política, tem estratégias, né? E Sim. A gente via muito no coração, na vontade. Mas com isso, meu pai sempre do meu lado, me ajudou e a gente pôde ser eleito na 4ª eleição, né? Fui eleito junto com, então, o prefeito Felício, hoje vice-governador do estado de São Paulo, e a gente, através dali, a gente fez mandatos muito bons.
Infelizmente, meu pai faleceu em 2020, né? A gente estava indo uma reunião até partidária, que ele estava ajudando a gente a construir um partido. E a partir dali, eu sei a importância que é, e eu honro, vou homenagear e vou respeitar o nome dele, né? E tudo que ele me ensinou para a gente poder fazer cada vez mais pelo próximo. Tá, aí surgiu, acho que deu para explicar um pouquinho como é que surgiu. Então, seu pai foi a sua primeira inspiração, né? Ele te inspirou nisso, então, assim, que bom que você teve essa veia tão resistente, resiliente, que é o que a gente vai falar agora também, e continuar acreditando em hoje estar aqui, e realmente o vereador é essa figura, que consegue dar voz aos projetos e facilitar muito mais a adesão, né, das pessoas. Isso. E que bom, né, que tantas coisas aconteceram, né? E fala pra gente, como que a sua formação como educação física impacta hoje os seus projetos? Meu pai, como profissional de educação física, né, montou uma das primeiras academias em São José dos Campos, a Labelle Center, na época, em 81. Eu tinha 2 anos de idade, então eu cresci praticamente nesse berço, né? De academia, de atividade física. E através disso, meu pai sempre teve a preocupação de me colocar em vários esportes, e utilizar a ferramenta que ele tinha do esporte para formar o cidadão, né? E a partir dali, eu era um menino super ativo, queria fazer tudo, e meu pai me colocou em todas as atividades que existiam, que tinha oportunidade em São José, né? Então eu fiquei muito tempo no tênis, rodei o Brasil inteiro até os 18 anos no tênis, joguei em quadra do lado do Guga, né? Quando você chega aos 18 anos, você tem que definir na categoria esportiva, você está indo para profissional ou você toma um rumo da vida, né, em questão de empreendedorismo, aonde você quer caminhar. E ali, naquele momento, eu definia. Falei, pai, vou abrir minha academia, esse foi o que eu aprendi a vida inteira com você, e vou para a Faculdade de Educação Física, né? Foi quando que a gente foi para a Univap, e eu montei a Academia do Marcão, né, lá no Bosque dos Eucaliptos, onde a gente está lá mais de quase 30 anos, né, lá no Bosque, com trabalho, ajudando, e a partir daí você aprende muito, né? Então você passa a vida inteira aprendendo a importância disso, a ferramenta do esporte, você vai para a formação, você vai para uma questão, você monta um empreendimento, né? Numa questão voltada a isso, e a vivência sua começa a entender cada vez mais. Então, apoiando projetos sociais, vivenciando, estimulando, né? Criando equipes, tendo essa conversa junto ao poder público para ver o que você pode ajudar cada vez mais, mas no seu núcleo, né? E depois na política a gente conseguiu ampliar esse trabalho. E o Marcão sempre teve essa veia de liderança e de batalhar pela minoria, porque eu sou da mesma época da educação física do Marcão, e eu lembro dele ali fazendo os movimentos para poder batalhar pelos direitos dos estudantes ali na época. Isso. Então, assim, é algo que já está na energia dele, na essência dele, né? Marcão, fala pra gente um pouquinho, porque assim, são 3 mandatos, então é uma jornada, né, próspera, e a gente quer saber um pouquinho dos seus projetos, que hoje são projetos que estão aí, são muito conhecidos. Fala um pouquinho pra gente do que já foi findado, né, para que a população fale assim, nossa, é do Marcão, eu não sabia. Fala aí para a população. A gente, por exemplo, eu trabalhei na prefeitura, fui chamado para trabalhar na prefeitura, ou então em 2009, né, ingressei lá na Secretaria de Esporte, e quando eu ingressei na Secretaria de Esporte, falei, eu não era vereador, né, só tinha sido um convidado pelo então prefeito Eduardo Cury. Falei, Marcão, você tem uma liderança nessa área esportiva, você não quer ajudar a junta à cidade a construir políticas públicas para o esporte? Quando eu cheguei lá, eu cheguei com mais de 30 projetos. Você quer fazer acontecer. Tudo, né? Mas teve 2 projetos que a gente destacou bastante, que é o que caminhou. O primeiro foi a Academia Ao Ar Livre, que era um projeto que tinha tudo a ver com a gente, né? Que eu cresci nesse meio, a gente entendia sobre isso. Trazer acessibilidade, né? Para que as pessoas possam fazer. Isso em qualquer espaço, né? Qualquer tipo de pessoa, mas com um profissional de educação física do lado, né? Que foi a primeira cidade do Brasil que colocou um programa num equipamento público, ao ar livre, aberto a qualquer pessoa, com um profissional de educação física, que foi São José dos Campos. Porque a gente tem muito ditado, né? Você não põe um hospital sem médico. Eu não ia colocar... também não põe um aparelho sem profissional. É verdade, adequado, né? Isso deu certo. Isso virou referência para o Brasil, esse tipo de programa, né? Tanto que hoje, até hoje, nós temos na cidade, e na época a gente chegou a atender mais de 1 milhão de atendimentos no ano,
né? Você computando todos os atendimentos mensais, o quanto que isso ajudou na qualidade de vida e influenciou e inspirou várias pessoas a praticar atividade física, né? Porque muitas vezes a academia ao ar livre ela não é só a prática de atividade física, mas também ali a junção de pessoas com a socialização. E hoje a gente, né, falando sobre saúde emocional, porque é muito nicho do programa, a gente sabe quanto a educação física, a prática de atividade física, ela é um caminho, né? É verdade. Para esse cuidado. E o outro projeto foi o Paradesporto, né? Eu, então, participei junto com o vice-prefeito na época, o Dr. Luiz Antônio, que tinha um trabalho muito forte na questão de apoio à pessoa com deficiência, e me chamou também para ajudar no Paradesporto. Foi quando a gente transformou aqui algumas modalidades, o basquete sobre rodas, o handbike, a bocha adaptada. A gente fortaleceu programas que já tinham e criou alguns para que se desenvolvesse o Paradesporto, né? E hoje já depois que a gente assumiu, no meu mandato, desde quando, em 2017 que eu assumi, eu venho fazendo a todos os anos as homenagens aqui dos profissionais de educação física, que eu acho que através deles que a gente faz acontecer, são pessoas, né? Não adianta eu ter parede, não adianta eu ter equipamento, se eu não tenho um profissional que faça aquilo acontecer, né? Então eu faço uma homenagem devida e justa a todos os nossos profissionais, todos os anos, desde 2017, e aí, a partir dali, nós criamos várias políticas públicas, né? Hoje, você pega, por exemplo, o Centro do Paradesporto, trouxemos para cá corridas como meia maratona, trouxemos equipamentos diversos para a nossa cidade, mudamos a LIF. A LIF, a gente criou uma situação que hoje ela tem de mais de 14 milhões em projetos, entendeu? Entre várias outras, transformamos o Atleta Cidadão como leis. Eu conversei na época com o Felício. É um programa, porque independente do prefeito que esteja, do gestor que esteja, são programas que dão certo, são programas que são referência do Brasil e são programas que não podem sair da cidade. Então a gente transforma em lei para que tudo possa dar certo, né? E vários outros, eu acho que eu no meu primeiro mandato, eu fui recordista de leis de vereador de primeiro mandato. Hoje, graças a Deus, nós temos mais de 500 e poucas leis colocadas, mais de 200 já constituídas e acontecendo na cidade, né? Você pega projetos como o Bike Point hoje, que tem vários locais da cidade, pontos que a pessoa está andando de bicicleta, você para no local, faz a limpeza, faz a manutenção, você sai, né? Então, assim, são projetos que a gente vê acontecer. Como que a população consegue ter contato mais próximo de você, Marcão, ali pela rede social, para ir acompanhando essa rotina das atividades que estão sendo feitas, até mesmo para ver já o histórico do que foi feito, porque, né, muitas coisas, a gente não vai conseguir aqui falar sobre tudo, mas as pessoas podem continuar desbravando e conhecendo um pouco mais. Sim, a gente tem, né, todos os contatos, a gente tem aqui a Câmara, né, que tem o gabinete 6, aqui o nosso telefone, a gente tem aqui o nosso Instagram, nossa página do Instagram, no Facebook, é só entrar marcãodaacademia.oficial. Olha lá, gente, marcãodaacademia.oficial. Você pode acompanhar todos os dias, nós temos postagem de informação, de projeto, e muitos projetos a gente constrói junto com a população. Cara, os projetos, nós temos lei para tudo. Mas o melhor de tudo é quando a gente cria leis que a gente ajuda o executivo a fazer de acordo com a pontualidade que a pessoa deu para a gente. Então eu sou da área da natação. Pô, mas Marcão, vamos criar a cobertura das quadras? Isso, porque nada melhor do que quem está vivendo aquilo, né? Aquela realidade, né? Ele consegue contribuir. A gente coloca como lei, a gente busca orçamento junto com o executivo e faz acontecer, né? Então, a gente constrói junto com a população. Temos muito o que fazer, né? Mas é interessante quando as pessoas que ajudam São José a se desenvolver, tem nós também, do lado delas, representantes, que a gente pode construir junto ao Poder Executivo, que a gente consiga orçamento, que a gente consiga transformar cada vez mais a cidade e através do esporte, da atividade física, né, trazendo mais saúde e qualidade de vida. Marcão, e hoje a gente vai falar sobre o esporte de alto rendimento, né? Então, o alto rendimento, a gente sabe que o atleta ele tem que ser muito resiliente,
muito disciplinado, né? E daí eu queria que você desse essa sua visão sobre esse lugar, porque você já foi atleta também, né? Como que é o apoio hoje dentro da prefeitura para esses esportistas? A gente vai receber aqui no próximo bloco Alexandre Beig, que é diretor da LIF, Sim. e também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, dá sua opinião pra gente, né? Como que é esse lugar da resiliência do atleta hoje para representar a nossa cidade? Não, todo atleta sabe a dificuldade que é. Todo atleta passa dificuldade porque a gente depende muito de estrutura. E estrutura significa financeiro. Isso é uma dificuldade muito grande. Antigamente, quando eu trabalhava na prefeitura, a prefeitura ainda tinha uma condição que podia ajudar. Depois, por questões legais, Ministério Público entrando, tal, teve que parar com isso e criar outro sistema. Foi quando a gente criou a LIF, a Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, né, que tem mais de 14 milhões, só esse ano aí foi aprovado mais de 200 projetos, né, que hoje as empresas nos ajudam através dessa LIF. Então isso é bom para construir o fortalecimento de cada atleta. O Atleta Cidadão, por exemplo, que é um programa da prefeitura, ela trabalha e transforma o atleta dos 7 anos até antigamente, até os 18 anos, nós conseguimos desenvolver um programa que ampliasse até os 21, porque a gente tem aquela fase da transição. Sim. É o que aconteceu comigo como atleta, quando eu jogava tênis. Você chega aos 18 anos, você tem que definir. Né? Isso muitas vezes encerra a carreira de um atleta que precisaria de mais 2, 3 anos para se adequar. E essa transição dele como juvenil para adulto é muito complicada. E nós criamos, junto com o prefeito Felício na época, a prorrogação desse projeto do Atleta Cidadão, que é até os 21 anos hoje. Muito bom. Que ajuda nessa transição. Né? Então a gente, de todas as formas, a gente sabe que tem a dificuldade dos atletas, o poder público, dentro da legalidade dele, cria-se políticas públicas e a gente constrói isso junto com os atletas também, para que a gente possa atender mais e mais. Nós temos o departamento do alto rendimento, né, que também tem um outro orçamento que investe em outras modalidades, mas o que é importante, a gente achar condições de dar estrutura aos nossos atletas. E a gente aqui também na Câmara, além dos projetos de leis, além das leis de diretrizes orçamentárias que a gente direciona o orçamento para investir no esporte da nossa cidade, também eu tenho aqui o troféu, todo final do ano, criei o troféu Professor Ney Rodrigues, que ele homenageia os atletas de destaque da nossa cidade. Desde 2017 também a gente faz isso. E há muitos atletas, porque muitas vezes a gente compete como atleta, a gente compete por São José, a gente leva a bandeira de São José, a gente representa a nossa família, nossos amigos, a nossa cidade, e muitas vezes a gente não tem o reconhecimento. Sim. O atleta, ele espera muito, um reconhecimento. Eu acho que isso é o maior fator motivacional de um atleta. O que inspira um atleta é ele ser reconhecido, que eu estou representando meus amigos, eu estou representando minha família, eu estou levando a minha bandeira. E se eu for campeão, beleza. Se eu não for, São José esteve aqui. Então a gente tenta de todas as formas inspirar, motivar e fortalecer a classe. Muito bom, Marcão. Eu quero agradecer sua participação aqui. Foi pequeno o nosso espaço, perto de tudo que a gente tinha para falar, mas fica aqui aberto para uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, fico aberto sempre aos convites, a todos vocês que acompanharam, conta sempre com a gente, estamos aqui para cumprir a missão, fortalecer a toda São José e que nós possamos também ser uma referência, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil, porque a gente está trabalhando além daqui de São José, mas também para toda a população do Brasil, para todas as pessoas que precisa de ajuda, que precisa ter ideias, informações. A gente constrói isso com vocês para levar aí a todo o Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e conte sempre com a gente. Vamos fazer uma pausa rapidinho e no próximo bloco continuamos a explorar como a atividade física pode ser aliada para termos uma vida equilibrada e saudável. Quem vai falar com a gente é Alexandre Beig, diretor de alto rendimento de São José dos Campos e professor também de jiu-jitsu. E vamos dar uma espiadinha na obra do quadro? Hoje, o nosso artista misterioso vai te mostrar como fazer uma arte e como ela também faz muito bem para a nossa mente. Não saia daí, porque ainda temos muita coisa bacana para compartilhar com vocês.
Estamos de volta e hoje o tema do programa é movimento e equilíbrio através do esporte. Como a disciplina do treino transforma pessoas em atletas resilientes e conscientes. E quem está aqui agora para compartilhar muitas informações com a gente é Alexandre Beig, diretor de alto rendimento de São José dos Campos, também presidente da LIFE, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, e também professor de Jiu-Jitsu, que tem vasta experiência na gestão esportiva, na formação de atletas e vem dedicando a sua carreira em promover o desenvolvimento físico e mental por meio do esporte. Muito bem-vindo, Alexandre, aos nossos estúdios aqui da TV Câmara. Bom dia, obrigado pelo convite, Pri. Que bacana a gente poder falar, né? Hoje. Falar de esporte. De esporte e é gostoso. Do desenvolvimento desses atletas de alto rendimento, entender um pouquinho dessa história e como você chegou nesse lugar hoje, né? Desse posicionamento como presidente da LIFE, como diretor de alto rendimento, né? Como que o esporte entrou para você na sua vida? Na verdade, o esporte entrou na minha vida através do futebol, né? Quando eu era criança, e eu joguei futebol de salão, futebol de campo, tudo pela Associação Esportiva São José. E as artes marciais entrou na minha vida com 12, 13 anos. Que na época os pais levavam ou você para treinar judô ou karatê. Sim. Daí eu fui treinar judô, eu não gostei muito do judô na época, porque eu tinha claustrofobia, né? Uhum. E acabei indo pro karatê, porque o karatê era mais dinâmico, não era tão... Exigia assim, tanto condicionamento, isso. Né? Não condicionamento. O karatê, você lutava mais em pé, soltava golpes, e o judô era mais finalização. Uhum. E daí acabei ficando no karatê. Sim. E cheguei a treinar karatê Kyokushin por anos, fui competidor, né, por karatê Kyokushin, né? Fui através da seleção paulista de São Paulo, representei São José há muito tempo também, e daí eu migrei para o jiu-jitsu em 2000, né? Eu fui morar nos Estados Unidos, e nisso que eu fui morar um tempo lá, eu conheci a família Gracie, que é o Ralph Gracie, comecei a praticar o jiu-jitsu, e tô desde 2000 que eu pratico jiu-jitsu, né? E como que entrou para você essa função de diretor de alto rendimento e o que faz um diretor de alto rendimento? O diretor de alto rendimento, hoje eu administro as modalidades de alto rendimento, que são 14 em São José dos Campos, né? Que são competições que são amadores, mas são, ao mesmo tempo são profissionais. Porque hoje no Brasil só o futebol é profissional. Então são amadores profissionais, né? E então eu faço essa gestão junto com as modalidades, com as entidades que representam São José dos Campos. E além disso também, eu faço parte do Atleta Cidadão aqui de São José dos Campos, que são 27 modalidades, que é uma fase de formação de atletas, não só para ser um atleta, para a vida pessoal mesmo das crianças, né? Sim. Esse é o maior foco hoje da gestão pública nossa, e é isso. E muitos atletas desse projeto, que é o Atleta Cidadão, que é muito conhecido, vai pro alto rendimento ou não? Sim, aproveitamos muitos atletas. Já faz essa peneira ali? Já faz essa peneira, mas o foco mesmo é formação de pessoas no Atleta Cidadão, não levar para o alto rendimento. Se acontecer, sim, legal, de estar aproveitando. Senão... E é aí que a gente entra no tema do nosso bate-papo hoje, porque a ideia é a gente falar do esporte como um desenvolvimento dessas pessoas, sim, que se tornam seres humanos mais resilientes, mais conscientes, que se desafiam, né, a permitir, vamos tentar ir para esse lugar onde eu posso estar representando mais e doando mais de mim para poder representar também a cidade. Daí diga para mim, o que você acha que o esporte, como ele atua, né, nessa importância, na construção de seres humanos mais resilientes? É o fortalecimento psicológico, né? Isso é o mais importante no esporte. Porque tem várias modalidades de esporte que são diferentes. Tem o esporte que você compete por equipe e outro individual. Mas o individual, mesmo assim, tem uma equipe por trás. Então você aprende a ter hierarquia, a lidar com pressões, né? Isso é muito importante na vida, psicologicamente. Você aprende a não só vencer, a perder também. A ter disciplina, né? A ter disciplina. Então o esporte varia várias coisas importantes pro
pro seu conhecimento Sim. pessoal. A construir uma rotina de sucesso, né? Porque Exatamente. a constância do que ele vai fazer ali ao longo dessa jornada que vai impactar nos resultados dele, não só profissional, mas da vida dele, né? Sim, porque na vida quantas vezes a gente está numa dificuldade ali, você está numa pressão, e só quem é atleta mesmo sabe, por exemplo, na modalidade do jiu-jitsu, você está lá sendo pressionado pelo seu adversário, você depende de você mesmo para sair com calma, com equilíbrio daquela pressão. Exato. E aí você utiliza isso para a vida depois. E quais são os principais desafios que você observa que um atleta tem na preparação mental de alto rendimento? Porque muitas vezes ele está preparado fisicamente, né? Mas será que a mente dele, se ele não tiver bem instruído, bem preparado, ele pode se sabotar? O que você acha que é importante nesse momento? Eu acho que nesse momento é o equilíbrio dele. Né, o equilíbrio emocional é o mais importante, porque através do esporte, como que eu vou te explicar isso? Acho que o esporte coloca o atleta em diversas situações onde ele tem que ter realmente... Acho que o principal ali que contribui mesmo é aquilo que eu acabei de falar, que é ele saber, não entrar no esporte para aprender a vencer, tá? Também a aprender depois de uma derrota, como que ele vai atuar ali, Sim. dali para frente, entendeu? Você consegue compartilhar com a gente algum exemplo de algum atleta que conseguiu superar várias situações, muitas vezes, que colocava ele assim, você não vai conseguir. E ele conseguiu se superar através do esporte porque ele teve aí realmente uma resiliência, muitas vezes um equilíbrio mental, emocional, e através dos seus mentores ali, dos seus preparadores, ele foi se fortalecendo e conseguiu chegar num posicionamento bacana. Um atleta joseense? Pode ser joseense ou não joseense, né? Se for aqui perto da gente, é legal que a gente fica mais... Tem vários exemplos, né? Eu não estou me recordando agora o nome do atleta que me chamou a atenção no campeonato de wrestling, nos Jogos Regionais passados, que ele estava emocionalmente abalado e uma psicóloga conversou com ele naquela situação e ele se superou mesmo naquele campeonato que ele não queria mais competir e foi campeão. E para você ver o quanto o mental e emocional ele tá conduzindo isso, né? Porque se ali na hora ele não se tornasse aberto, né? Para essa condução, ele realmente ia abandonar ele queria tudo. desistir. E na nossa equipe tem uma psicóloga que atua para todas as modalidades nos jogos. E ele se submeteu a conversar e foi lá e venceu. Então as equipes de alto rendimento, eles têm um acompanhamento mental? Tem, é muito importante. Muito bacana. importante. Esse trabalho é feito individualmente? Individualmente, com a equipe também, tem sim. E fala para mim, como é que funciona a lei de incentivo ao esporte, né, na promoção aí dos atletas? Como que ela atua? Porque as pessoas sabem que existe, mas elas não sabem como que funciona. Ela proporciona para os atletas a poder estar buscando campeonatos em outras regiões nacionais, internacionais, com essa ajuda da lei de incentivo, dá oportunidades maiores para os atletas, entendeu? Está buscando outros ambientes, até mesmo promovendo mais o nome dele no meio das modalidades. E agora, atualmente, o que a lei de incentivo já conseguiu promover através dos atletas aí, né? Para onde eles foram agora atualmente, só para a gente ficar a par do que está acontecendo. Tem as equipes de PCD, né? Que hoje nós temos atletas que estão na seleção brasileira, disputaram as Olimpíadas. Tem a nossa equipe de wrestling que proporciona campeonatos sul-americanos, olímpicos, internacionais. Tem a de Taekwondo também. Todas as nossas equipes sempre estão buscando não só campeonatos nacionais, mas sim internacionais. Você falou do PCD, então a gente tem uma equipe de portadores com deficiência que foi representar e foi fora do país. Tem atletas na seleção brasileira. Legal, hoje bacana. Representando nas Olimpíadas. E de que maneira as técnicas de treinamento podem ser adaptadas para fortalecer a saúde emocional ali do atleta? Como que a gente trabalha isso dentro da prática esportiva?
como que trabalho na prática esportiva. Isso, o trabalho mental, como que é feito dentro da prática esportiva? Os profissionais que estão atuando no alto rendimento, eles também têm um suporte? Tem um suporte psicológico para estar fortalecendo não só a parte física, sim a parte mental, né? Então isso é nítido que todo atleta, não que nem antigamente nós não tínhamos esse suporte. E hoje essa parte psicológica faz total a diferença dentro da equipe. Bacana. Que dica que você daria para um atleta que está lá em casa, um praticante esportivo que olha para si e fala assim, nossa, eu queria ter essa oportunidade, né? Como que ele poderia estar participando talvez do Atleta Cidadão? Falei, eu queria, né, talvez tentar essa possibilidade também de ser apoiado pelo alto rendimento. Como é que funciona todo esse suporte que a prefeitura dá através desse trabalho que vocês desenvolvem? Hoje nós temos na Secretaria de Esporte, né, temos várias modalidades nos polos esportivos que são esportes comunitários. Uhum. E através desses esportes comunitários se destacam atletas que a gente acaba incentivando indo para o Atleta Cidadão para já atingir o campeonato. Você vê que tem aquele potencial que dá para estar utilizando e aproveitando esse atleta dentro das equipes. Mas ainda, repito, o foco não é transformar em um atleta, sim num cidadão. Mas como ele tem aquele potencial, vou dar um exemplo, nós tivemos a apresentação do time de rugby, que está no alto rendimento numa escola. Sim. E lá tinha no canto um rapazinho humilde, grande, um molequinho, meio gordinho, né? E os outros moleques magrinhos fazendo bullying com ele. E daí quando você foi colocar a prática, mostrar a prática do rugby, aquele rapazinho mais robusto se destacou diante dos molequinhos. Sim. Porque na escola você só vê futebol, né? Então o futebol para ele, para o porte físico dele, hoje ele está na nossa equipe de rugby. Olha como isso é importante. Um exemplo assim... Tem um profissional que consegue ter essa visão, né? Isso. Porque é um menino que estava passando por uma situação, Exatamente. Muitas vezes mental, emocional, que para ele tem sido pesada, ele virou a estrela. E hoje, né? Ele está treinando na nossa equipe do Atleta Cidadão. Então tudo é sobre você estar no lugar certo. Então eu acho que nesse momento é super importante o pai colocar a criança para experienciar o maior número de possibilidades de atividade, né? Porque Exatamente. nessa questão ele vai se desafiando, vai vendo onde ele se sai melhor, né? E se encontra, né? Exatamente. Alexandre, muito obrigada pela presença. Eu quero que você deixe um recado aí especial para as pessoas em casa. Você como esportista, como atleta, como diretor, como presidente, né? O que você diria para as pessoas que estão em casa que podem buscar, sim, o esporte como uma ferramenta não só no desenvolvimento das suas habilidades físicas, mas na construção do desenvolvimento de um ser melhor, de um cidadão mais consciente, né? Que é isso que é o propósito do trabalho que vocês desenvolvem, né? Eu analiso como é importantíssimo para a saúde, não só o esporte de competição, o esporte do dia a dia, né? E o esporte, quando você passa por um esporte de competição, ele te traz futuramente, né? Como eu sou administrador de empresas, formado em administração, tenho pós-graduação na área pública, o esporte te traz mais autoconfiança para você estar trabalhando. Hoje eu só faço esporte por lazer. Eu treino jiu-jitsu quase todos os dias. E isso me ajuda muito no dia a dia. Porque eu chego lá, libero tudo a endorfina que tem que liberar na situação, no treino. E depois eu fico relaxado para poder trabalhar com confiança e com equilíbrio emocional. Muito no meu trabalho. Obrigada, então, Alexandre. Eu que também tenho como formação inicial educação física, sei da importância de manter o corpo em movimento. Espero que o pessoal de casa esteja bastante motivado também. Vamos fazer uma pausa rápida para recuperar o fôlego, porque depois desse intervalo teremos aqui outro profissional de educação física que vai compartilhar várias dicas com vocês. E a nossa arte do dia, o que está sendo feito ali, hein? Vamos descobrir no próximo bloco? Então fica aí que a gente volta já já com inspiração.
Voltamos com inspiração e agora com Rony Santiago, educador físico e técnico da equipe joseense de luta greco-romano. Rony sabe muito bem a importância da atividade física e como isso nos transforma. Ele, gente, é ex-atleta da categoria de 87 quilos, tem 15 anos de seleção brasileira e vem transformando vidas através do esporte e técnicas de defesa pessoal. Vamos então aproveitar esse momento para pegar algumas dicas, eu e você aí de casa. Então, muito bem-vindo aqui no nosso programa Inspiração de hoje. Obrigado, Pri. Obrigado pelo convite. Então, hoje a gente traz não só um educador físico, mas um atleta que está ativo, participando das atividades hoje e representando São José, né, aí mundo afora. Rony, como que é para você hoje estar representando a cidade nos campeonatos? Para mim é uma satisfação na representação São José, que apoia tanto o esporte, né? Eu não sou de São José, sou de São Paulo. Vim para São José justamente pelo apoio, inclusive da LIF, né, que ajuda a gente a competir principalmente internacionalmente, né? Quando a gente já compete nacionalmente, você já consegue ser ali o campeão, você precisa dar um passo maior e isso o São José proporcionou para mim. Muito bom. E você se reveza em duas funções hoje, que é o de atleta e o também de treinador. Como é isso para você? Então, eu estou fazendo a transição, né, de carreira, né? Chegou a hora de retribuir, né? Eu fui 15 anos atleta, né? Fiz parte da seleção brasileira por 15 anos, tenho 20 anos na modalidade aí. Consegui minha formação, né, através do esporte e nesse momento eu sou técnico agora da equipe de São José, do estilo greco-romano e também represento agora a seleção brasileira como treinador, né? Depois de tantos anos como atleta, estou agora como treinador da seleção brasileira também. E como que é a rotina desses atletas que estão no alto rendimento? Como que é a rotina deles na semana? Eles geralmente fazem 2 treinos por dia, em 2 períodos, né, na verdade, só que mais de um treino, 2 treinos técnicos, né, no tatame e um de preparação física, né. Certo. E tem algum outro acompanhamento de alguns outros profissionais para que eles possam ter um melhor rendimento? Sim, a gente tem acompanhamento de fisioterapeutas, né, de nutricionistas, de Legal. psicólogo, né, tudo em prol do alto rendimento, né. E de que forma você acha, né, até você, através das suas experiências como atleta também, que o esporte pode te ajudar nessa superação dos seus desafios pessoais? O esporte em si trabalha muita coisa, né, muita coisa boa, né. O trabalho em equipe, né, a perseverança, né, a disciplina, o respeito, isso tudo o esporte ensina, né, transforma o cidadão, como a gente vinha falando aí, né. E vamos falar um pouquinho da luta, voltado mais para a nossa rotina do dia a dia, né? Porque hoje a gente sabe que a defesa pessoal é realmente um desenvolvimento pessoal importante hoje, principalmente para as mulheres, porque a gente vê um número de aumento muito grande da agressão física dentro de casa, da violência também na rua, né? Como você acha que uma mulher, estando praticando, isso pode realmente ser bom para ela dentro dessas situações que pode vir a acontecer? Então, o esporte, principalmente o esporte de luta, né, desenvolve essa autoconfiança, né? Ela praticar, ver que ela pode, através de técnicas, né, não só de força, né, e principalmente a mulher que vai lidar às vezes com um homem agressor, né, através disso ela poder reagir, ou ela poder, não reagir, né, mas se defender e ter um momento de fuga. É claro que a gente vai pensar sempre em não reagir, principalmente se o agressor estiver armado, né, mas se ela puder, né, se não estiver armado, se defender, para pelo menos tentar fugir, tentar, né, sair dessa situação, né? Evitar uma catástrofe, seria muito importante, né? Sim, e a gente vai ensinar, tá? Vocês aí, a gente não, o Rony, eu vou aqui só ficar atenta, prestando atenção, para eu também aprender. Mas eu quero que antes você fale um pouquinho, se você pode compartilhar alguma experiência sua nesses campeonatos internacionais, porque a gente quer conhecer mais, né? E também para que a pessoa que está em casa, que talvez é um atleta, possa se inspirar na sua história, quem sabe um dia pode ser ela, né? Isso aí. Acho que posso falar de mim mesmo, né? Eu vim de um bairro periférico de São Paulo, né, onde a violência e só coisa ruim eu tinha de exemplo na porta da minha casa. Através do esporte, claro, a gente procura primeiro afastar, né, do ambiente. Foi isso que minha mãe fez, me afastou, né, desse lugar para estudar em um lugar diferente, com um ambiente melhor, e através desse ambiente eu conheci o esporte e isso foi mudando minha vida, né. Com isso, como eu falei, já
tive a minha formação em ensino superior, né? E aí tudo isso faz me transformar num cidadão melhor, né? Acho que tem vários exemplos dentro da minha equipe, entre amigos de outras modalidades que aconteceram a mesma coisa, né? Então acho que o esporte salva vidas e é isso que... E gera possibilidades também de conhecer outros lugares, né? Onde você já foi, Rony? Isso, Através do esporte, como eu falei, já fiquei 15 anos na seleção brasileira, conheci mais de 18 países, né? Alguns países fui mais de uma vez, né? Estados Unidos, Rússia, Cuba, sempre em treinamento e competições, né? Itália, França, enfim, diversos países. E agora, atualmente, vocês vão também, né? Estão aí com uma viagem marcada agora para terça-feira, né? Isso, agora como treinador, como eu falei. Legal. A gente vai primeiro para a Hungria, né? Vai ter uma competição lá, um Ranking Series, vou com a seleção brasileira, com os atletas da seleção, depois para Polônia e depois para a Romênia. Muito bom. Vamos aprender um pouquinho sobre a gente se defender aí diante dos caos com o Rony? Então, vamos chamar aqui um assistente nosso, que já participou do primeiro bloco, é o Alexandre, ó, colocamos ele já numa situação aqui. E o Rony vai colocar a situação pra gente, a situação que pode vir a acontecer, e vai nos mostrar como você se sai dessa situação, ok? Então, vamos lá. Isso aí. Bom, é importante falar, principalmente o wrestling não é uma modalidade, né, de soco, chute, estrangulamento ou chave, né? Uma modalidade de quedas, né? Então a gente trabalha muito com pegada, é uma luta agarrada isso. O que a gente vai evitar e o que a gente usa no treinamento, né? Sair dessas posições de agarre, tá bom? Então, o Alexandre vai segurar meu punho aqui, tá? Pode ser um punho, eu faço a rotação, consigo segurar o punho dele e nesse momento eu já consigo aplicar a fuga, tá? Vamos fazer mais uma vez para quem está em casa conseguir ver? Então, essa é uma situação onde alguém veio para te segurar a sua mão ali. Isso. Então, segurou, faz devagar para as pessoas poderem ver como seria a saída. Para dentro, para o lado do polegar. Por que para o lado do polegar? Porque é o lado mais fraco, tá? O outro lado tem 4 dedos segurando, então tá mais forte. Rotaciono, quebro a pegada, seguro e dá tempo de eu fugir. Isso pode ser feito com as duas mãos também, tá bom? Vou rotacionar para dentro, para o lado do polegar, segurei e consigo fugir. Legal. Outra situação, tá? Quando a pessoa é muito forte, eu puxo para o lado do polegar com força, tá? Para mim. E quebra a pegada também. Tá bom? De novo. Puxei para mim. Tá muito fácil 2 lutadores, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daí. Peraí. Vem aqui, vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Como é que é? Vai. Alguém me pegou aqui? Segurou, primeiro a rotação. Pra cima, rotação pra fora? Ó, olha o meu dedão. Rotaciona pra cima e pra fora. Ah, Isso. entendi. E o outro? Peraí. E o outro você vai puxar pra você. Pra cima. Pra cima. Isso. Ah, verdade, gente. Porque aqui, ó, o dedão, ele tá mais livre, tá mais ó. fraco. Se você tá tentar vendo? pra fora, eu tenho não força. Vai. E a gente desesperada, a mulher faz assim, né? Faz Não, assim, não é nada gasta disso. muita energia aqui, né? Ó. Olha, gente, tá vendo que tudo Tirou. é técnica? Muito bom. Mais uma dica, vamos lá. Mais uma dica, vamos lá. Então imagina que Mostra a situação. Eu tô caminhando aqui, o Alexandre vem pelas minhas costas e me abraça assim de lado, tá? Pode me abraçar aqui. Isso. Pode ficar de lado aqui e me abraçar. Isso, ele me abraçou, fechou meus 2 braços, tá? Eu não tava esperando. O que eu vou fazer aqui? Levantar meu cotovelo, tá bom? Ah, tá. Segura a pegada, saio por fora, empurro ele. Ok, saiu. Okay? Vamos fazer de novo isso daí. Isso é quase uma coreografia. Aqui, abraçou, levantou o cotovelo, segurou a pegada. Levantou tá? o cotovelo. Isso, empurra, sai por baixo, tirou. continuo segurando até conseguir fugir. Porque o agressor não tá preparado, né, também, né, pra isso, né? Muitas vezes ele não tá preparado, né? Pra ter alguém preparado pra poder reagir. Se ele, no caso, me segurar só com o meu tronco, tá? Só no meu tronco. Eu com as mãos por cima, tá? Essa é uma situação um pouco mais difícil, que exige um pouco mais de força, tá? De técnica. O que eu vou fazer? Aqui ele tá muito forte. O que você faria nessa situação, gente? Você faria aí. Tá? Vou segurar as 2 pegadas, tá? Uma eu vou puxar para cima, outra para baixo. Tá. Mas antes disso, eu vou agachar um pouco, ó. Tá vendo? Ah, a pressão pra poder em tirar. cima dele ali já aumentou um pouco mais, a pegada já afrouxou um pouco. Uhum. Tá? Aqui eu já tenho a possibilidade de
quebrar a pegada, ou se ele resistir ainda, eu coloco minha cabeça um pouco para trás, ó. Quebrei. Ah, tá. Porque daí vendo? você faz com que ele ceda, né? Eu agacho e empurro meu quadril para frente. Aqui é o tempo de eu voltar para trás da pegada dele e já tô de frente. Legal. Tá? Essas técnicas a gente utiliza também durante o treino, né? Utiliza durante o treino. Sim. Né? E aí a gente dá sequência em quedas. Outra situação, por exemplo, se ele segurar meu ombro de frente, né? Mulher também, pode acontecer isso numa situação de rua. Vem segurar aqui para chacoalhar, para jogar no chão. Deixa eu dar uma respirada aqui. Oh, respira. Respira. Tá bom? Tô esquentando aqui, porque... A gente utiliza uma técnica chamada... Tá bom, a câmera aí? A gente utiliza uma técnica que se chama arm drag, tá bom? A gente faz essa rotação, uma rotação parecida com a primeira, para fora, tirando a pegada do ombro dele aqui com o meu antebraço, tá? Não pode ser muito levinho, tem que ter uma pancadinha. Ah, tá. E aí que nem eu o outro continuo... de puxar, só que para cima. Isso. Eu continuo com um puxão para sair dessa situação. Eu tiro... legal. Pode manter ele. Eu tiro, seguro e por baixo da axila eu puxo ele para fora. Tá? Aqui eu já tô nas costas e dá tempo de eu correr. Já sai. Isso. Legal. Outra situação seria se ele segurasse, e aí eu já entraria com uma queda, né? Essa já reagiria. Tá? Então ele veio me empurrar, agarrou meu ombro, eu vou bater com as mãos o polegar aberto, tá? Os dedos unidos por dentro aqui, bato no cotovelo para cima, criei situação de queda e vou para as pernas para derrubar. Ousado esse. Esse é bem ousado, tipo nível 2, né? Tipo equipe de alto rendimento. Essa eu me libertei e tive uma reação ali de gente, muito legal, né? Essa possibilidade da gente também mostrar um pouquinho como seria trazer essa experiência, né, das lutas para a nossa realidade, é algo que acontece, então a gente realmente tem que usar a nosso favor para que a gente possa evitar aí situações. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Rony. Obrigado. Obrigada por terem compartilhado conosco dessas experiências. E eu não podia deixar de convidar uma artista que faz uso da arte para conectar e curar. Com a técnica de arte-terapia, ela está há 20 anos ensinando arte e misturando a delicadeza no toque com os pincéis e a psicanálise. A abordagem dessa grande artista transcende a estética e a arte é transformada em um canal livre de expressão do inconsciente, onde se encontram os desejos, as angústias, as emoções. Vamos entender então como a arte pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e cura com ela? Renata Peixoto, seja muito bem-vinda. Oi, Pri, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre a arte e como ela influencia a vida das pessoas. E olha como já está fazendo movimento o nosso quadro Arte em Movimento, porque quem indicou a professora Renata, que é professora também, foi a minha filha. E foi uma graça. Falou assim, mãe, a minha professora é uma super artista. Ela é fofa. E está aqui hoje para mostrar um pouquinho do seu trabalho. Fala um pouquinho pra gente como que você faz essa junção entre a arte terapia e a psicanálise dentro do trabalho artístico aí dos pincéis. Sem mostrar o nossa arte de hoje. Vou falar então um pouquinho sobre como que a arte terapia e a psicanálise entraram na minha vida. Eu sou professora de arte há 20 anos, né? E com contato com os alunos, eu percebi que muitos deles, no início, tinham muita resistência a se expressar por meio de desenho, né, por meio da arte. E aos poucos, né, trabalhando essa autoconfiança, trabalhando com eles em sala de aula, isso ia tendo uma quebra. Uhum. E foi quando eu decidi, né, me profissionalizar e estudar mais sobre a arte, né, na vida ali das pessoas enquanto saúde mental. Uhum. Então eu fui fazer arte-terapia, depois fui estudar psicanálise, né, e ainda estudo, porque é estudo para a vida toda. Constante. E hoje eu trabalho, né, continuo sendo professora, né, num período, mas também abri um ateliê onde eu atendo pessoas usando a arte-terapia psicanalítica. Legal. E de que maneira você acha que a arte traz essa liberdade para as pessoas expressarem as suas emoções? Na verdade é assim, nós, né, o nosso inconsciente, ele trabalha por meio de imagens, né?
Então, entrando um pouquinho no conceito, é uma forma que a gente tem de burlar o nosso inconsciente. Então, quando a gente está desenhando, quando a gente está se expressando ali, abordando, é como se desse uma baixada na guarda do inconsciente e algumas coisas são liberadas, né, dessa forma. Então, é daí que a gente vai abordar, né, junto ao paciente, essa interpretação, né, onde do fazer artístico em si, ele já busca, né, esse caminho de autoconhecimento, onde a gente vai iniciar uma conversa, né, onde ele vai falar sobre aquilo que ele está se expressando. E daí a gente começa o tratamento e as abordagens. Muito bom. Então ele acaba sendo uma sessão terapêutica junto com através da arte, né? A arte é o caminho da sessão. É o caminho Ela da é sessão. o caminho. Muito é bom. por meio do fazer artístico que nós vamos abordar os conteúdos que são ali trazidos pelo inconsciente da pessoa. Muitas das vezes ela não faz, às vezes não tem conhecimento do que vai vir. E quando ela se depara nessas falas e nas expressões ali dentro da sessão de terapia, ela começa a tomar consciência mesmo daquelas demandas que ela carrega desde a infância. Vai liberando, né? E através, a gente falando agora mesmo das artes plásticas, quais são as vertentes que você aborda, que você atua através dos pincéis? A minha formação são as artes visuais, né? Uhum. Então eu sou professora, né? Fiz licenciatura em artes visuais, então eu acabo puxando mais, mas aí a gente vai trabalhar tanto a pintura, a gente vai trabalhar a questão da escultura, a gente vai trabalhar a colagem, são todos os tipos de abordagens possíveis ali que a gente utiliza para o paciente desenvolver. A diferença é que ela não tem caráter estético, né? O que difere das artes plásticas em si. Sim. Vamos revelar qual é a obra de hoje? Daí a gente fala um pouquinho sobre ela. Vira pra gente aí, Rê. Ah lá, gente, que lindo. Fala um pouquinho sobre essa obra. Então, há alguns anos eu venho estudando a aquarela, né? Venho trabalhando, ensinando também. Então, a aquarela, ela começou na minha vida por um processo de cura também, onde a arte, durante a pandemia, foi o que me fortaleceu, né? Então, e dali em diante, eu só dei continuidade a ela, né? Me aperfeiçoando cada vez mais. A aquarela, ela trabalha essa questão da ansiedade, ela trabalha a questão do autocontrole, então ela ajuda muito nesse processo. Dentro da arte-terapia, ela não vai ter um caráter estético, mas o fazer, né, artístico com a aquarela vai proporcionar ali à pessoa um caminho de ajuda mesmo. E hoje tem sido uma prática das crianças que eu acho muito saudável, até a Pietra gosta muito, anda com aqueles caderninhos com os lápis para poder Bobbie pintar, Goods. né? O Bobbie Goods, que eles adoram. Sim. Então eu sou muito mais adepta de estimular a criança a fazer isso, a ler um livro, né? Do que ficar nas telas, né? Porque acaba que muito tempo ali a gente perde o controle. Então tem sido uma prática, né? Muito Sim. saudável, né? A gente pra diz, né, que o criança. Bobbie Goods, ele não é arte-terapia, mas ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Né? E com certeza, só proporcionar esse momento, né, ali para a criança, para o adolescente, até mesmo para os adultos e idosos, sem sombra de dúvida, tem um ganho muito grande, né, de mental ali. Ô Rê, dá uma dica para quem está em casa, então, que às vezes está desanimado, né, tá com uma resistência a exteriorizar os seus sentimentos. O que você, através da arte, poderia dar uma dica lá para quem está em casa, assim, desprendido de técnica, para que ele possa também liberar? Pegar o que tiver em casa, né? Um lápis de cor, uma tinta guache, aquarela, um giz de cera, o que tiver, e uma folha em branco, né? Senta naquele seu momento ali, que você está mais sozinho, né? Não é muito bom estar com outras pessoas nesse momento, né? Mas que você se conecte com você naquele momento e deixar fluir. O que tiver vontade de desenhar, de como pintar, sem se preocupar se sabe desenhar bem ou não, sem se preocupar se sabe pintar ou não. Sim. Deixar fluir e depois refletir. O que aquele desenho conversa com você, né?
O que aquela imagem fala para você? E trazer essa reflexão. É a arte sendo aliada ao autoconhecimento mesmo, Sim. né? A gente descobrir da gente, mais da gente, E buscar, né? Depois, se tiver vontade, buscar, né? A arte terapia, né? Que as outras possibilidades. Sim. Rê, muito obrigada, Eu agradeço. viu, pela participação aqui conosco. É muito bom poder falar um pouquinho sobre a arte alinhada com todas essas possibilidades, viu? eu que fico feliz pelo convite. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um programa. E a disciplina do treino vai muito além do aspecto físico. Ela é o caminho para a formação de pessoas resilientes, conscientes e preparadas para os desafios da vida, inclusive na defesa pessoal. O esporte ensina a controlar a mente, superar limites e cultivar a persistência, valores que se refletem em todas as áreas da vida. Que essa inspiração nos motive a buscar sempre o equilíbrio entre corpo e mente. Até a próxima semana com muito mais inspiração.